Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, tá bem? Uma palavrinha rápida. E queria começar já contando uma história aqui para vocês de um rei que viveu há muito tempo atrás. E esse rei, ele era um rei muito devoto ao Senhor. Ele era um rei com muitas riquezas, com muitas honras e enfim, muitas conquistas que ele tinha feito durante seu reinado, durante sua vida. E ele era um rei muito íntimo do Senhor e muito querido do Senhor. E houve um dia que esse rei, ele perdeu o foco do coração dele, que era o Senhor. Por conta das riquezas e por conta da majestade, do poder que esse rei tinha, ele acabou deixando o Senhor de lado e buscando mais essas coisas e exaltando o seu coração do que dando toda a honra e toda a glória para o Senhor. E um dia, um profeta veio até esse rei e, resumidamente, o que o profeta disse para o rei, ele chegou no rei e falou assim: você vai morrer, ajeita a sua casa porque você vai morrer. E esse rei, ele, ao invés de ele ficar irritado, dele ficar preocupado, né, de ele questionar o profeta o porquê disso, ele entendeu que não adiantava nada ele fazer essas coisas. E ele buscou o Senhor. Ele chorou muito, ele ficou muito triste, porque obviamente ele sabia que ele ia morrer. E ele chorou muito, e ele clamou muito ao Senhor, ele clamou com desespero por Deus. E na hora que esse profeta estava saindo do palácio, estava indo embora, Deus virou para esse profeta e falou assim: viu, vai lá e fala para ele que na verdade eu mudei de ideia. Porque ele clamou meu nome, porque ele me buscou, ele vai viver, e ele vai viver mais 15 anos ainda com o reino dele, né? E essa história que eu acabei de contar, né, apesar de ter sido muito resumida, é a história do rei Ezequias, né? E a Bíblia diz que ele foi um rei que realmente buscou o propósito de Deus, e ele fez o que muitos reis da época dele não estavam fazendo, né? Que era realmente buscar o Senhor. O propósito do rei naquela época era de buscar aquilo que estava no coração de Deus, o que muitos não estavam fazendo, né? E com isso tudo, a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: será que nós não estamos sendo como esse rei Ezequias, né? A gente tem vivido muitas preocupações e a gente tem corrido, né? Eu falo como ser humano, como sociedade, a gente tem corrido atrás de muitas coisas, muitos bens, e correr atrás do nosso futuro, da nossa profissão, do nosso casamento, sei lá, do emprego dos sonhos, do lugar dos sonhos, do carro dos sonhos. E isso não estou falando que é errado, você precisa, né, correr atrás daquilo que você quer. Mas será que nós não estamos deixando o Senhor de lado e colocando a nossa energia e a nossa esperança naquilo que nós ainda não conquistamos e queremos conquistar aqui nessa terra? O Senhor tem falado muito comigo esses dias, e o que Ele tem falado é exatamente isso. Onde que está a sua esperança? A sua esperança está no emprego que você vai conseguir, numa faculdade que você vai terminar, numa pessoa que você vai conhecer? Ou será que está em mim, em Deus, né? E eu vou te falar onde que deve estar a nossa esperança. Estou aqui com a minha Bíblia, né? Aqui, Nova Almeida Atualizada. E eu quero ler um versículo com vocês que está em Apocalipse 22:12, que diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e último, o princípio e o fim. Amém? Essa é a nossa esperança. A Bíblia diz que um dia Jesus voltará para nos buscar e nós vamos reinar com Cristo, né? Novos céus e nova terra, mas nós vamos reinar com Jesus.
E, resumidamente, esse é o questionamento que eu quero deixar com você. Onde está a sua esperança? Sua esperança está em coisas, está nas coisas dessa terra? Aquilo que você tem lutado tanto, tem ficado preocupado, tem ficado, às vezes, ansioso, noite sem dormir pensando, ou tem estado no Senhor? A Bíblia diz assim, Davi diz que ele volta os olhos para os montes e ele pergunta, de onde que vai vir meu socorro? E ele diz que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Amém? Quis trazer uma palavra mais curtinha, apesar de ter dado quase 6 minutos de vídeo. Mas, apesar que eu acho que vai dar 6 minutos de vídeo. Mas enfim, espero que você possa ter ficado com essa palavra. Amém? E a nossa esperança está no Senhor. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus já venceu o mundo. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua semana e te vejo no próximo vídeo. Falou!